Meu nome é Walter Leite. Vamos fazer uma reflexão sobre as principais correntes filosóficas. Vou usar a linguagem do coração, minha experiência pessoal. De acordo com a minha concepção, eu separei 3 correntes ou linhas filosóficas. Eu vou fazer uma análise das 3 correntes que estão bastante em voga e que são importantes na nossa época. Então nós vamos fazer um estudo rápido, uma reflexão sobre o estoicismo, o epicurismo, o existencialismo. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga. Seu fundador foi Zenão de Cítio. Também teve forte repercussão no Império Romano. A gente pode salientar que as figuras mais expoentes do estoicismo é Epicteto, um escravo, Marco Aurélio, um imperador e um senador de Roma. A base do estoicismo, a gente pode dizer as 3 pilastras do estoicismo é a seguinte. Primeira, trabalhar, transformar aquilo que está sobre o poder de cada um. Então, primeira, a base do estoicismo, você não se preocupar, não gastar energia com o que você não pode mudar, com o que você não tem poder. Então, o primeiro ponto, o ponto mais importante do estoicismo nesse aspecto é chamar a sua atenção que na vida tudo que acontece ao ser humano é de 2 naturezas. Ou ele pode mudar, ou ele não pode mudar. Nada. Ou ele tem algum poder, ou ele não tem nenhum poder. Então, a primeira pilastra é dizer para o homem que ele deve trabalhar, mudar, transformar aquilo que está sob o seu poder. A segunda pilastra, aceitar. Não perder tempo, não perder energia, não se desgastar com aquilo que você não pode mudar. Compreender que o que você tem de trabalhar é o que você pode mudar. É aquilo que está sob o seu comando, sobre o seu poder. E aquilo que não está sobre o seu poder, aceitar. E a terceira pilastra é separar, dividir, separar aquilo que você não está sob o seu comando, não está sob o seu poder, daquilo que está sob o seu poder. Se o homem conseguir colocar em prática estas 3 pilastras, que são base para o estoicismo, ele terá uma vida esplendorosa. Eu não tenho dúvida em afirmar que a base hoje do desenvolvimento pessoal é o estoicismo. O estoicismo, ele busca trabalhar também o aqui e o agora, trabalhar o seu momento presente. Não estar preocupado com uma visão pós-morte. Para o estoicismo não existe essa ideia de um Deus transcendental, de um Deus fora do mundo, de um Deus que esteja comandando tudo. Não existe esta preocupação. Para o estoicismo, lá na Grécia Antiga, a gente pode dizer, a ideia do mundo era de um cosmo, de um universo harmonioso e perfeito. Posteriormente, a ciência mostrou que esse cosmo, que este universo, não é nem harmonioso e tampouco perfeito. Mas a ideia básica do estoicismo, lá na Grécia Antiga, era essa. E que quando o homem morresse, ele iria fazer parte, iria se transformar e fazer parte desse universo. Não através de uma vida futura, consciente e real. Então, esta é a visão estoica. Trabalhar o momento presente, trabalhar a sua vida, compreender a sua existência. Viver bem cada instante. Buscando a felicidade em cada momento. Uma vida de equilíbrio entre
Para isso, Aristóteles já definia que a felicidade era o equilíbrio entre dois vícios. O vício do excesso e o vício da escassez. Então, o caminho do meio é que é a felicidade, porque a virtude se encontra no meio. Ele dá até um exemplo entre o temerário e o covarde. O temerário, ele não tem medo de nada. É o afoito. Ele, numa guerra, morria no primeiro tiro. E o covarde é o vício da escassez. Numa guerra, no primeiro tiro, o covarde iria se esconder debaixo da trincheira. E no meio, entre o temerário e o covarde, se encontra a coragem. Portanto, a coragem é uma virtude. E a coragem leva à felicidade. Então, o estoicismo, ele trabalha com esta visão pessoal, que eu não tenho de estar transferindo responsabilidade, eu tenho de buscar a autorresponsabilidade. Assumir, observar o que está acontecendo. A primeira pergunta que um homem deveria fazer era: isto que está acontecendo comigo, eu tenho algum poder sobre esta situação? Se não tem poder, você vai para a segunda pilastra. Aceitar o que você não pode mudar, o que não tem poder. Então, você vai entender e buscar como eu vou aceitar. Se você aceitou, acabou o problema. Só existe problema quando a pessoa não aceita aquilo que não pode mudar. Ou então, quando a pessoa não faz a terceira pilastra. Ou seja, a pessoa confunde e não sabe e mistura. Coisas que está sob o seu poder, que pode mudar, ele acredita que não está sob o seu poder e negligencia. E coisa que não está sobre o seu poder, ele acredita que está sob o seu poder e fica perdendo tempo e energia querendo mudar. Então, uma vida estoica é você buscar esse equilíbrio. Ter a clareza mental de compreender que existe coisa que você não pode mudar, que não está sob o seu poder e você só deve aceitar. Existem coisas que estão sobre o seu poder e aí então você poderá transformar, modificá-las. E existem coisas que você não tem nenhum poder, então você só pode e deve aceitar. E você deverá buscar, então, usar a inteligência, a mente aberta para separar aquilo que você pode mudar daquilo que você não pode mudar. Eu dou o exemplo da oração da serenidade, que é a síntese de uma vida estoica. Segunda corrente, existencialismo. Søren Kierkegaard, dinamarquês, nasceu em 1813, faleceu em 1855. Logo nos primeiros anos de vida ele perdeu 5 irmãos através da morte prematura. Nenhum irmão, todos morreram antes de 30 anos. A morte do pai e a morte da mãe, estes acontecimentos nefastos fizeram de Kierkegaard um homem voltado para a realidade existencial. Então ele é o pai do existencialismo. É muito importante. Ele era um religioso, preocupado com a ideia religiosa, mas fez muita contestação ao protestantismo local. Também combateu a filosofia de Hegel, muito importante. Quais os princípios básicos de Kierkegaard? A gente pode citar que ele é um existencialista, porque ele colocou a existência no centro do debate. Descartes disse aquela célebre frase do cogito, que foi, vamos dizer, a entrada do homem no modernismo.
Penso, logo existo.